Chegou a hora do debate com os comentaristas. Estou com Alexandre Simões, com Natália Fiuza e com Edu Panzi. Muitos assuntos para a gente conversar sobre os jogos do fim de semana. Natália Fiuza, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço a você também, a quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, já abraçando também Alexandre Simões e Edu Panzi. E você comentou Cruzeiro e Atlético Goianiense. Queria que você fizesse a avaliação do jogo, se foi tudo às mil maravilhas, se tem alguns asteriscos importantes e se tira um pouquinho da pressão em cima da comissão técnica, que era o tema principal do pré-jogo, né? Sem dúvidas. Começando de trás para frente, a questão da pressão, eu até usei no pós-jogo a palavra que talvez tivesse que resumir a vitória em uma palavra, seria a vitória do alívio, né? Porque aliviava a pressão em cima do trabalho do Fernando Seabra, aliviava a pressão em cima do elenco como um todo, por causa dos últimos resultados e também não só por causa de resultado, mas por causa de desempenho que em algum momento deixou a desejar. Quem está no YouTube, inclusive, acompanha os melhores momentos. E também aliviava a pressão em cima de peças em específico, em especial no caso do Caio Jorge, que acabou sendo o protagonista do jogo, não só pelo gol e pela assistência, mas porque acho que respondeu muito bem a dias muito conturbados, né? Ele se apresentou para o jogo, teve personalidade, chamou a responsabilidade, apareceu muito pelo lado do campo, dos dois lados, inclusive. Então, depois de dias muito conturbados, o Caio Jorge respondeu bem. Sobre o jogo, olha só como é curioso, né? Nós tínhamos uma preocupação muito grande no pré-jogo com o sistema ofensivo do Cruzeiro, que não teria Dineno, que não teria Arthur Gomes, que não teria Lautaro, que teria basicamente o Caio Jorge, que foi o único atacante que restou, e o Barreal, que jogaria um pouco mais adiantado. E o Cruzeiro, com a bola, foi bem, encontrou espaços, encontrou caminhos, abriu muito o jogo pelos lados do campo, com o Barreal, o Matheus Pereira se associando muito ao William, em especial no primeiro tempo pela direita. Então foi um Cruzeiro que, quando atacava, tinha possibilidades e tinha muita efetividade. O Cruzeiro chegou a fazer 2-0, tendo finalizado 2 vezes. Mandou 2 bolas lá no sistema ofensivo e fez 2 gols. Ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro, mas foi desperdiçada pelo Zé Ivaldo. Então, o setor ofensivo, que era a preocupação, foi bem. Aí você pensava, o sistema defensivo vai ser melhor, porque volta o William, que é o melhor lateral direito do país, volta o Romero nesse meio campo, e essas 2 peças em específico foram muito bens no jogo. O problema foi o restante. O Cruzeiro se defendia com muita dificuldade, acabou dando muito espaço ao Atlético Goianiense, que inclusive o Cruzeiro tinha 2 primeiros volantes em campo, digamos assim, e cedeu muito espaço na entrada da área, no miolo da zaga. O Zé Ivaldo não estava no seu melhor dia, na sua melhor apresentação. O Marlon com dificuldade pelo lado esquerdo. Então o Cruzeiro teve mais dificuldade para defender do que para atacar. Então foi um Cruzeiro desequilibrado. Quando estava lá na frente, enchia de esperanças que podia vencer. Quando perdia a bola, era um Deus nos acuda, e em especial depois que já estava 2-0. Aí eu acho que tem uma questão de um relaxamento também, né? Muda um pouquinho a concentração, mas acho que essa foi a tônica do jogo. Edu Panzi, um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, gente? Um abraço. Tudo bem, Edu. Essa história aí da pressão que estava em cima da comissão técnica, você acha que muda o cenário ou o jogo de ontem contra o Dragão, a vitória por 3-1, não modifica o cenário, não? Muda completamente o cenário, porque são 15 dias sem jogo e o último que ele jogou, ele ganhou. Então, não tem pressão, não tem jogo, ele não vai perder, ele não vai empatar, o Cruzeiro não vai jogar mal, não vai atacar bem, não vai defender mal, e foi espetacular ter vencido, independentemente da maneira como aconteceu, com o Atlético Goianiense flertando com outros gols, né? O Cruzeiro permitiu, o Cruzeiro defendeu muito mal e atacou muito bem nesse jogo, como disse a Nath, mas o que importa mesmo é o resultado. E o Cruzeiro vai para a data FIFA, que é o tempo do Seabra trabalhar, fazer ajustes, treinar melhor e mais tempo com os novos contratados, porque ele não teve tanto tempo no mês de agosto, e ele falou a respeito disso na coletiva. Não é uma desculpa, mas é uma justificativa 100% aceitável, e ele tem toda a razão. Então agora ele vai ter 2 semanas aí de muito trabalho e trabalhar sem pressão, trabalhar com o último resultado sendo uma vitória, trabalhar no G6, trabalhar classificado para a próxima fase da Sul-Americana, é tudo que ele queria, é tudo que a diretoria do Cruzeiro queria, é tudo que o elenco precisava. E também para melhorar fisicamente os atletas do setor ofensivo. Então deu tudo certo para o Cruzeiro. Alexandre Simões, um abraço, boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo bem contigo, Simões? Tudo ótimo. Simões, a vitória era o que interessava e fim de papo, e nesse cenário
Pressão aliviada aí pro Fernando Seabra e comissão técnica? O Cirilo, foi uma vitória que veio acompanhada depois à noite por derrotas do Bahia e do São Paulo, que aí fizeram o Cruzeiro voltar ao 5º lugar, né? Então, quer dizer, você frequentar o G6 sempre é importante nesse Campeonato Brasileiro, principalmente nessa temporada, né? Que a gente não sabe quem vai ganhar a Copa do Brasil, quem vai ganhar a Libertadores, ou mesmo a Sul-Americana, que são competições que, se brasileiros vencem e estão na frente da tabela da Série A, abrem vagas, né? O Brasileirão pode ter até um G9. É interessante, né, o Cirilo, porque se a gente pegar o Flamengo, que tem o melhor elenco do futebol brasileiro, e a gente não pode esquecer que o Flamengo perdeu o Everton Cebolinha, contratou o Michael. O Flamengo perdeu a Arrascaeta, contratou o Alcaraz, né? O Flamengo, quer dizer, ele vai tendo peças de reposição, já tinha o Bruno Henrique, trouxe o Michael, e aí o Flamengo, nesse momento de instabilidade provocado por ausências, né, de alguns dos seus principais jogadores, ele tem isso como ponto principal, né? Ontem ele jogou sem Arrascaeta e De La Cruz, né, no meio campo, por exemplo, tá? A gente não pode esquecer que o Cruzeiro do Seabra, e ele até destaca isso na entrevista coletiva de ontem, né? Os jogadores chegaram e começaram a jogar já num sistema de maratona de jogos, né? O Cruzeiro teve poucas folgas nesse período, desde que a janela foi aberta, tá? Jogadores em níveis físicos diferentes, tá? Entrando com a pressão de defender um time que vinha dando certo, com jogadores de uma qualidade técnica inferior a eles, tá? Mas foram 15 as trocas. 7 saídas e 5 chegadas. 7 chegadas e 8 saídas. Isso. Cara, 15 jogadores num grupo de quantos? De 30 e alguma coisa, é quase a metade. É quase a metade do grupo trocada. E o Seabra destaca até o fato de que ele não fala isso, né? Mas a gente sabe, né? O Cruzeiro, apesar de ter um elenco tecnicamente inferior nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas que entregou, mas é o quê? É um elenco que já estava junto desde o início do ano. É um elenco de jogadores que se conheciam, né? É um elenco de gente que estava num nível físico, todo mundo muito parecido, sabe? E que teve tempo, né? Porque a chegada do Seabra foi, de certa forma, tranquila, né? Ele teve um tempo para poder treinar o time, começou mal, aquele empate, aquela coisa toda, o Brasileirão perde pro Atlético de 3-0, mas tinha semanas. Então, quer dizer, faz toda a diferença, né, do ponto de vista de organização. E aí eu acho que entra até muito disso, né? A Nath falando, a gente pensar, o Cruzeiro jogando contra o Lanterna no Mineirão, com 2 volantes do nível de Wallace e Romero, com a defesa toda armada, e o final do primeiro tempo foi tomando um contra-ataque atrás do outro, né? É uma coisa que as coisas não batem. Mas isso é muito fruto de quê? De uma desorganização provocada por essas mudanças todas que aconteceram. Vamos seguir aqui no YouTube da Itatiaia. Eu disse há pouco, gente, ao Pansieri aqui, eu acho que o Cruzeiro... O posicionamento do Cruzeiro não pode ser ignorado, né? O Cruzeiro é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um tanto de oscilação aí na competição. O Cruzeiro tem, no momento, campanha mais positiva e que foi muito validada por um período onde os reforços aí não estavam. E eu acho que a gente conversou isso, Edu, sobre o Bernard, por exemplo, no Atlético. Não dá para ignorar que 4 ou 5 caras estavam num período de férias, ou estavam em uma pré-temporada, ficaram 2, 3 meses sem jogar, e queria que os caras sejam inseridos num sistema que estava funcionando e que continue funcionando da mesma maneira. Não é o natural, né? Não é o natural, mas aqui no Brasil é a cultura. O cara chegou, é o PlayStation, né? Chegou, tem que jogar e jogar em altíssimo nível, e a cobrança é por isso. E vai continuar sendo assim, o Cirilo. É claro que a gente chega aqui, a gente fala o contrário, a gente tenta esclarecer a cabeça, abrir a cabeça do torcedor ou de uma minoria, porque eu acho que a maioria entende, tá? É porque tem uma minoria que é muito barulhenta e que cobra muito e é apaixonada, isso é comum, é normal. É que hoje tem muito torcedor com microfone, hoje tem muito torcedor formando opinião, isso não tem mal nenhum. E muitos deles entendem muito de futebol, mas outros entendem muito do clube e querem ganhar. E quando o time passa um mês tropeçando, tá tudo errado. A cobrança aumenta num nível exageradíssimo a ponto de pedirem a cabeça do técnico que colocou o Cruzeiro brigando por Libertadores. E passou um mês inteiro sem ganhar e iniciou setembro brigando por Libertadores e classificado para outra fase da Copa Sul-Americana. Eu acho que a gente tem a obrigação de tentar mudar a cultura no futebol brasileiro do imediatismo. Eu sei que tem hora que não tem jeito, tem hora que tem que trocar, a pressão ela aumenta num nível absurdo, às vezes o trabalho é muito ruim mesmo, e quem está lá dentro tem a oportunidade de avaliar não só o campo,
mas o vestiário, a gestão de grupo, isso conta no trabalho de um treinador. Às vezes ele é demitido não só pelos resultados, mas por tudo que está acontecendo no dia a dia. Mas enquanto não mudar essa cultura, cara, não é o torcedor do Cruzeiro. São todos os torcedores. E olha só, você falava, Cirilo, no início do seu comentário, a gente não pode ignorar a posição do Cruzeiro, né? Fiz uma busca histórica aqui. O Cruzeiro, após 25 jogos no campeonato do ano passado, ele era o 12º colocado, ele tinha 30 pontos e ele estava a 4 pontos do Z4. Ele estava muito mais próximo da zona do rebaixamento do que do pelotão de cima. Naquela oportunidade, o Palmeiras, 04º colocado, 44, tinha 14 pontos a mais que ele. Hoje ele está a 3 pontos do G4. Então isso não pode ser ignorado. Sabe quem tirou o Cruzeiro de lá? Quem? Seabra. Exatamente. Isso aí.